Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 173, O Espaço e o Tempo, capítulo 6º, Uranografia Geral, livro A Gênese, a questão é de número 1, né? Nós estamos terminando a questão de número 1 e já nós vamos adentrar a questão de número 2. Então, eu acredito que seja Galileu Galilei aqui dizendo, transmitindo esse texto aqui. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, 100 vezes seculares e sempre com a mesma velocidade do relâmpago, nenhum passo igualmente teremos avançado. Eu não tenho vergonha de ser o que eu sou. Eu me emociono. Sabe por que eu me emociono? Porque eu estudo isso aqui tudo nos departamentos espirituais. E depois, quando eu deparo com essas matérias aqui, é um aperto no peito tão grande que você não tem noção. Mas você tinha que se sentir alegre, Luiz. Pelo contrário. Eu sinto um aperto no peito. Mas por quê? Se é uma confissão do que você estuda lá. Não sei explicar. Então, nenhum passo igualmente teremos avançado. Qualquer que seja o lado para onde nos dirigimos e qualquer que seja o ponto para onde nos encaminhemos, a partir desse grãozinho invisível, de onde saímos e a que chamamos terra. Então você entendeu, né, aquilo que eu disse no princípio do outro vídeo. Se você adentra uma espaçonave que viaja 300.000 quilômetros por segundo, e você viaja 1 bilhão de anos-luz, que você abre a porta, que você pisa para o lado de fora, você está no mesmo lugar. É lógico que você percorreu, mas você entende que aquele 1 bilhão de anos-luz corresponde ao o espaço do teu sapato. Naquele espaço do teu sapato, você vê galáxia, você vê planetas, você vê tudo. Só que corresponde ao tamanho do teu sapato. Porque você abre a porta, você põe o pé lá de fora, está do mesmo jeito. Eis aí o que é o espaço, né? E o espírito, eu acredito que seja Galileu Galilei, porque na codificação da doutrina espírita, eu não sei se você sabe disso, na codificação da doutrina dos espíritos, muitos seres, né, muitos astrônomos, muitos cientistas, muitos filósofos, enfim, praticamente quase todos os gênios que viveram na Terra, que
já haviam desencarnado, e também seres de outras constelações foram convidados por nosso Senhor Jesus Cristo a contribuírem com a codificação da doutrina dos espíritos. Por isso, um dos espíritos convidados pelo próprio Cristo também foi Galileu Galilei. Esse espírito é nobre por demais, né? Então, aqui, se é Galileu Galilei ou se é Hipólito Leon Denis Rivail, ele está resumindo: eis aí o que é o espaço, né? Eis aí o que é o espaço. Então você observa que o conceito de espaço de Hipólito Leon Denis Rivail é totalmente diferente, né, dos doutores em teologia na época aqui na Terra. Totalmente diferente. E eu posso te dizer uma coisa, que apenas os conhecedores realmente da doutrina dos espíritos, hoje, 2023, são detentores desse conhecimento de Hipólito Leon Denis Rivail. Porque a maioria dos astrônomos, a maioria dos cientistas, eles ainda são apegados no sistema dos doutores em teologia daquela época. Porque muitos possuem uma ideia totalmente distorcida a respeito de espaço, como dissemos no início do primeiro vídeo, né? O conceito de espaço aqui, então, é aquilo. Nossa, que sala espaçosa! A pessoa está apenas vendo o espaço 4x4 que é a sala dele. As divisórias que são as paredes. Mas ele não está conseguindo enxergar naquele espaço os elementos que preenchem aquele espaço, que independe das matérias, que na verdade uma é gasosa, sólida, nossa, eu esqueci, líquida, eu esqueci mesmo, mas você viu que eu fui até 3. Mas não existe só 4 ou 5 matérias, existem bilhões naquele espaço, todas oriundas do fluido cósmico universal. E nós também tentamos explicar a respeito do tempo, né? Para ir de São Sebastião a Paraíso a São Paulo, 4 horas de viagem, tempo. Vou marcar aqui no relógio. Você tem 4 horas para chegar a São Paulo. Isso eles crêem como sendo tempo. Será que isso realmente é tempo? Será que é a respeito desse tempo que
Hipólito Leon Denisard trata na Gênesis? Pois quando, lá no livro dos Médiuns e no princípio do livro da Gênese, tratamos a respeito de certos assuntos correspondentes ao passado e ao futuro. Quando levamos ao conhecimento do telespectador que não existe para Deus passado e nem futuro. Para Deus tudo é presente. Para Deus tudo é presente. Não existe passado, não existe espaço para Deus. Não existe tempo para Deus. Pensemos da seguinte forma: nós nos encontramos no corpo de Deus. Então não existe espaço, não existe tempo. Tudo é preenchido. Agora, esse corpo de Deus, ele não tem princípio, ele não tem fim. É isso que as pessoas precisam raciocinar, mas muitos não raciocinam. Olha só para você ver. A questão de número 2. Como a palavra espaço, já começou já. Como a palavra espaço, tempo é também um termo já por si mesmo definido. Ai, meu Jesus. Acabei de dizer isso aqui, só que usando outras palavras. Tempo é também um termo já por si mesmo definido. Aí agora eu digo aqui assim: tá, seus tontos. Lembra quando eu disse que para Deus não existe passado e nem futuro, só presente? Lembras também quando eu disse que para Jesus também não existe passado e nem futuro? Quanto mais evoluído deixamos de lado, deixamos para trás esses conceitos. Isso é conceito. Como você, por exemplo, hoje qual é o teu nome? Não vou dizer não. Qual é o teu nome hoje? Você acha que você teve esse nome na encarnação passada? Tá, por exemplo. Eu me chamo Terezinha. Terezinha? Tá. Mas e se na encarnação passada você foi homem? Benedito. Mas você chama Benedito? Não. Você chama Terezinha? Não. Por quê? Porque o espírito, ele não tem sexo. O espírito é unissex. E o espírito, até pelo fator evolução, ele carece reencarnar. Tantas quanto for necessárias na evolução, tanto na condição de masculino quanto na condição de feminino. Você hoje não é Terezinha. Você está Terezinha. Você não é Benedito. Você está. É o nome que te deram, como essa caneta. Deram esse nome a essa caneta. Nós precisamos, gente, de uma identidade. Nós vamos, na evolução, um dia nós não vamos mais necessitar de passado e de futuro.
Nós não vamos precisar disso. 40 mil anos atrás. 100 mil anos atrás. Isso é palhaçada. Necessário no nível que nos encontramos, mas o evoluído não precisa mais disso. Não se preocupe com isso mais não, porque o evoluído não existe mais isso. Então, como a palavra espaço, tempo é também um termo já por si mesmo definido. Dele se faz ideia mais exata, relacionando-o com o todo infinito. Olha só, já aqui, ou Hipólito Leonardo de Vail, ou Camilo Flammarion, não, ou Galileu Galilei, ele já englobou o infinito, não, o espaço, não, o infinito ao todo, né? Aliás, o tempo ao infinito. O tempo, olha só para você ver, não é gostoso isso? O tempo é a sucessão das coisas. Está ligado à eternidade. Do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Olha que simplicidade. Suponhamos-nos na origem do nosso mundo. Suponhamos-nos na origem do nosso mundo aqui. 5 bilhões de anos atrás. Na época primitiva em que a Terra ainda não se movia sob a divina impulsão, numa palavra, no começo da Gênese, né? No começo, no princípio. O tempo, então, ainda não saíra do misterioso berço da natureza. E ninguém pode dizer em que época de séculos nos achamos, porquanto o balancim dos séculos ainda não foi posto em movimento. Tá vendo só? Hoje, o balancim dos séculos ainda não foi posto em movimento. Mas, silêncio, soa na sineta eterna a primeira hora de uma terra insulada. O planeta se move no espaço e desde então à tarde e manhã, e desde então à tarde e manhã, para lá da terra, a eternidade permanece impassível e imóvel. A eternidade permanece impassível e imóvel. Embora o tempo marche com relação a minutos, outros mundos, para a Terra, o tempo a substitui e durante uma determinada série de gerações contar-se-ão os anos e os séculos. Ai, gente, não vou dizer para você assim, que é demais para a cabeça da gente, não, porque é demais para a cabeça da gente no sentido de que é grandioso demais para que encontremos aqui na Terra uma forma de expressar, mas que nós temos conhecimento a respeito, nós temos. Mas é um nível evolutivo nosso que às vezes, de certa forma,
né, acaba. Então, transportemo-nos agora ao último dia desse mundo, a hora em que, curvado sob o peso da vetustez, ele se apagará do livro da vida para aí não mais reaparecer, porque isso vai acontecer um dia. Interrompe-se então a sucessão dos eventos, cessa os movimentos terrestres que mediam o tempo e o tempo acaba com ele. Então você observa que é uma sucessão de acontecimentos dentro desse tempo que durante esse período que se classifica como tempo é o presente, onde tudo tem princípio e ao mesmo tempo tem fim, só que acontece de uma forma assim tão imperceptível que o indivíduo ali quase sempre ele não consegue perceber. Estas simples exposições das coisas que dão nascimento ao tempo, que o alimentam e deixam que ele se extinga, basta para mostrar que, visto do ponto em que houvermos de colocar-nos para os nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai da nuvem no mar e cuja queda é medida. Você conseguiu entender? O tempo é uma gota d'água que cai da nuvem no mar e cuja queda é medida. Tantos mundos na vasta amplidão, quantos tempos diversos e incompatíveis, fora dos mundos, somente a eternidade substitui estas esferas, essas efêmeras sucessões e enche tranquilamente da sua luz imóvel a imensidade dos céus, imensidade sem limites e eternidade sem limites. Daí, tais as duas grandes propriedades da natureza universal. Tais as duas grandes propriedades da natureza universal. Então, a eternidade, né? Sem limite, a luz, a imensidade e por aí em diante. Nós vamos passar para o próximo vídeo.